suave. 5 minutos? 20. Nossa. 6 horas. Não é morte. Sim. É que você é do outro lado. Perto do lado do hospital. Perto disso. Lá em cima, perto do hospital do Essex County College. Tem o Dalton Park. É? Som. Me escutam bem? Tá saindo bom o som? Não tem eco? Não. Som. Lucy. Você é o palestrante? Seja bem-vindo, Murilo. Palestrante da Palestrante casa. novo aqui hoje. De fora, né? Do Brasil. Do Brasil. Tudo bem com você? Tudo, e você? Joia. O homem velho. Gostei. É eu mesmo. Eu falando comigo mesmo. Tá muito alto ou não? Não. Tá bom? Não tá alto? Tá bem. Seja bem-vinda. Qual é seu nome? Rosa. Rosa. Muito prazer, Rosa. Lucy. Tá? E Alex. Vera. Wilson. E Marilda. Viu? Seja bem-vinda. Ninguém me conhece, graças a Deus, eu sou bem assim. Famoso Wilson. Esse relógio está muito adiantado. Você viu aqui? Mas já você trouxe. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Bom dia a todos. Ok, somos pouquinhos. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim, agora escutei. Só tinha escutado as vozes do além. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje teremos a palestra do Homem Velho, falando um pouquinho sobre as nossas tendências, né? Quando atingimos certa idade, mas de um lado mais positivo, digamos assim. Vou pedir para a Lucy hoje me ajudar aqui, porque eu não posso, né? Como a gente brinca, né? Cobrar o escanteio e cabecear no mesmo momento, então a gente tem que ter esse espaço. O Oswaldinho também chegou para ajudar também, então eu vou pedir para a Lucy fazer a leitura e o Oswaldo a oração. E depois eu volto para cá e vocês fiquem comigo um pouquinho. O Oswaldo não, o Oswaldo sempre está presente. Vem para cá. O Oswaldo chega, a gente já põe ele para trabalhar já. Leitura que você quiser. Ok. Então, de novo, bom dia a todos. Encarnados, desencarnados aqui presentes. E vamos orar. Do livro Messe de Amor, por Divaldo Franco e Joana de Anjos. Esse livro, ele foi escrito em
Em 2013? Não, 1998, eu acho. 1998. E ele foi editado em 2014. Quer dizer, ele é um livrinho que tem mais de 20 anos. Mas, como sempre, os espíritos superiores está sempre atual, né? Então, vamos aqui na lição 14, sinal do Cristo. Não te constranjam as próprias limitações no serviço de amor cristão a que te entregas. Prossegue no roteiro do bem, felicitando o próximo, embora esteja sedento, enquanto distribuis a limpa. A contribuição que nasce no suor e nas lágrimas carrega o sinal que a legitima. Muitos companheiros apontarão as tuas faltas, procurando inibir o verbo que colocas à disposição da boa nova. No entanto, continua. Sabes que no momento oportuno terás os lábios selados e em silêncio pelo Senhor, quando lhe aprouver. Não faltarão vozes que te apresentarão uma pobreza moral que te deprime, enquanto ajudas outros que caíram a soerguer-se. Persevera, convicto de que, no justo momento, o Senhor paralisará os teus braços, quando queira. Estarão no caminho aqueles que te conhecem as imperfeições, não admitindo que te transformes em vanguardeiro do sublime ideal que te apregoas. Todavia, tens a certeza de que no tempo devido o Senhor dispõe de recursos para retirar-se da cena, quando deseja. Segue, portanto, a reta estrada da fé, trabalhando na caridade sem fronteiras. Reconhece os próprios defeitos, mas não te detenhas neles. Só as plantas parasitas se nutrem das árvores mortas tranquilamente. Jesus é a vida e doutrina cristã é ação. Vai adiante. Trabalha pelo bem e em teu próprio bem. Não te ofereças a concha dos teus ouvidos ao veneno da maldade alheia. São doentes todos os acusadores que se detêm em enfermidades graves. Se te informarem que se conhece as doutrinas pelos homens que estão nelas, com o objetivo de ferir-te a sensibilidade, recorda em silêncio o colégio Galileu, constituído de ladrões, decaídos e infelizes, no qual sobressaíram Judas, o traidor, Pedro, um negador, que todavia foram eleitos amigos do Mestre. Foi, porém, a graça a eles que se notabilizou a fibra inquebrantável da fé pura, durante 3 séculos de martírio, que fecundou as arenas sanguinolentas com o sacrifício das próprias vidas. Graças a eles, hoje o conheces, o divino amigo. Se quantos se dizem sábios soubessem das enfermidades soezes que eliminam o organismo, desfaleceriam de horror. Descobre-se o câncer quando ele se põe à mostra. Quem poderia informar com segurança quando se teria revelado, desorganizada, a primeira célula cancerosa? Julgar a Terra um grande hospital, porque milhares de homens estão hospitalizados. Seria pecar por excesso de pessimismo, considerando ser o planeta abençoado escola de almas. Enquanto muitos aguardam a purificação para ajudarem a pureza dos outros, morrem à míngua muitos contaminados morais. Se o médico se recusasse a atender os enfermos porque está com saúde algo abalada, bem grave seria a posição da medicina. Não te deixes descoroçoar, pois quando o aguilhão dos acusadores gratuitos, os que estão à margem somente enxergam um trecho do caminho. Em razão disso, não merece a consideração da tua agonia. Deixa-os onde se comprazem, amolecidos e enfermos. Segue além. Mesmo sabedor das limitações íntimas, rememora que sedento algum jamais inquiriu as qualidades morais de quem lhe oferece um copo d'água fresca.
Ninguém perguntará também: quem és ou de onde vens? Mas o que tens para dar em nome de Jesus, como sinal de que ele está contigo e tu está com ele. E ligado ao Espírito do Cristo, no amor da caridade, acende as luzes da noite das almas, até o momento em que a luz dele figure em ti, abrasando todo o teu ser e queimando todas as iniquidades. Que assim seja. Paizinho querido, que estais nos céus, fortaleça-nos, Senhor, para que não nos constrangemos no nosso serviço de amor ao próximo, ao lado de Jesus, seguindo o teu evangelho, as boas novas que nos trouxeram. Fortaleça-nos, Senhor, para que não caiamos em tentações, para que possamos estar, pelo menos, esforçando, Senhor, para nossas mudanças, deixando o homem velho para trás. Nos transformamos no Filho novo que Jesus nos ensinou. Às vezes, Senhor, é muito difícil para nós, porque entranhados em tantas vidas, nas nossas dificuldades morais, nas nossas dificuldades intelectuais, só agora, Senhor, começamos a despertar para o Mestre Jesus e seus ensinamentos de amor. Mas, como tu mesmo nos criastes, simples e ignorantes, tu sabias que nós iríamos passar por isso. Portanto, Senhor, pedimos que nos fortaleça para que nós possamos seguir juntos, como irmãos, unidos para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Fortaleça-nos para que nós possamos usar toda essa tecnologia, essa sabedoria em prol do bem. E que nós, que caminhamos com o bem, para o bem, possamos ser mais ativos nas nossas ações, nos nossos trabalhos, especialmente em bem do próximo. Obrigado, Senhor, pela vida que nos permite, por toda a abundância, pelos nossos lares familiares, nossas casas quentinhas, nossas comidas na mesa, pelas pessoas que estão ao nosso lado, nos ajudando, mesmo que tenhamos as nossas diferenças, Senhor. Fazei-nos compreender, ter paz e seguirmos em frente. Obrigado, Senhor, por tudo, por hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Luci. Obrigado, Oswaldo, pela oração. Alice, quanto tempo? Todo mundo olhou para ela agora, coitada. Desculpa, Alice. Eu sou mais nova também. Então, gente, o tema de hoje é o homem velho, mas eu já queria tirar isso da nossa mente, que eu estou falando da humanidade. Não estou falando do homem, da mulher, estou falando de um modo geral, de como nós nos comportamos, desse homem velho, né, essa pessoa velha, que fica impregnado dentro de nós. Vamos esquecer
né, do velhinho que está ali, sem julgar, né, ou da pessoa nova. A idade humana, idade material, não importa. Eu estou falando do homem velho, mais do lado espiritual, ok? Então, nós vamos já direto para o assunto, que o tempo já está correndo ali, hein? Vamos lá. Então, eu vou falar sobre o primeiro homem velho da Bíblia, né? Não estou falando material, mas é o espiritual. Então, a gente vamos entender as palavras que Jesus trouxe quando ele conversou com Nicodemos. Nicodemos ficou impressionado com Jesus. Quando Jesus operou milagres, ele conseguiu expulsar os demônios de Maria de Magdala, e Nicodemos a conhecia, e não entendeu porque Nicodemos foi falar com ela, né? E não conseguiu. E ela falou: eu te conheço, né? Quer dizer, os demônios falaram através de Maria: eu te conheço, eu sei das suas mazelas, então você não tem autoridade. E ele era considerado um mestre, um doutor da lei. Não só um mestre, ele era um mestre dos mestres, ele era o professor que ensinava os doutores da lei. Então, ele era um degrau a mais do que o doutor da lei simples. Ele era muito respeitado, né, pelo judaísmo, pelas leis de Moisés. Ok? Então, nós vamos estudar a conversa que ele teve com Jesus. O encontro de Nicodemos com Jesus está na Bíblia, está em João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Como eu disse, ele era o mestre dos mestres. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele já entendia que o que ele fazia era bondade, apesar que os outros fariseus, na época, os outros doutores da lei, queriam já esganar Jesus, né, na nossa palavra, porque eles se sentiam com inveja, né, invejosos, né, com ciúmes, porque Jesus curava, Jesus arrastava multidões e eles não conseguiam, eles só eles tinham o povo sobre uma lei rígida. E Jesus não, Jesus já trazia o amor, a bondade, e eles queriam inverter essa situação, falando que Jesus era blasfêmio, que ele era contra a lei, e não era. E Nicodemos entendeu isso de um princípio. Ele sentiu isso no coração. Ok? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí que a coisa complicou para Nicodemos, né? Como que ele vai entender isso? Se nós hoje não entendemos ainda, né? Imagina ele que viveu toda a vida dele com a lei mosaica e chegou uma coisa nova para ele. Então ele tem que jogar tudo que ele aprendeu fora e aprender uma coisa nova? Não, Jesus não veio para mudar a lei ou apagar a lei, ele veio só para dar continuidade, ele mesmo disse. Então, Nicodemo perguntou para ele, ficou impressionado: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nós perguntamos a mesma coisa, né? Como nós vamos renascer de novo sem passar por esse processo? O Espiritismo nos traz sobre a lei da reencarnação e tudo mais, que nós não vamos entrar nesse tema, porque é um tema muito extensivo, sobre a lei da reencarnação. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui ele está dividindo o Espírito da matéria, claramente.
O espírito é livre. E o renascimento que ele fala é do espírito. É esse renascimento. Você está encarnado, nós sabemos que nós somos espíritos encarnados na matéria. Então, o que é matéria é matéria. Você não vai poder nascer de novo com esse corpo que eu estou aqui, por mais que eu goste dele, ele um dia vai desaparecer. E quando eu voltar, vai voltar um outro corpo. Pode ser um corpo asiático, pode ser um corpo negro, pode ser um corpo muito branco, pode ser um corpo todo defeituoso, vai ser outro corpo. Este não vai existir mais. Então, o que é carne é carne. O espírito, sim. O espírito pode renovar. O espírito pode renascer de novo. Quando nós aprendemos uma coisa nova, nós renascemos de novo. Porque nós deixamos aquilo de lado e sabemos alguma coisa melhor. Então, renascemos. E ele diz do vento, olha o exemplo que ele usa. O vento, a gente não vê, mas nós sentimos. E assim são os espíritos. Eles vão para onde quer, para onde vai, para onde o espírito é livre como o vento. Aí nós temos a nossa escolha de irmos para onde sintonizamos, às vezes escolhemos, depende. Seguindo adiante, qualquer coisa aí, parem e me falem se tiver alguma coisa que eu falei assim que não deu para entender ou algum comentário, alguma correção, por favor. E perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Agora você imagina a cabeça de Nicodemos nessa hora. Vocês pararam para pensar na cabeça, na confusão na cabeça dele? Como é difícil você viver a vida inteira com um pensamento e esse pensamento não serviu de nada e tem um outro novo. Então, é muito difícil você deixar aquele pensamento. Vai ser muito difícil você largar aquela vida toda que você tem, né? O status, imagina o status material que ele tinha sendo mestre do mestre. O respeito que ele tinha. Imagina se ele voltasse para a sinagoga e falasse, ó, tudo que a gente aprendeu está errado, Jesus que sabe tudo. Ele ia para a cruz antes de Jesus. Na realidade, não iam aceitar. Iam falar que ele estava blasfemando contra Moisés e tudo mais. Nós conhecemos a Bíblia. Por menos que não conhecemos, conhecemos o suficiente para saber que isso aconteceria com Nicodemos. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Né? Realmente, nós quando estamos com esse vício na cabeça, nós achamos que sabemos mais que todo mundo. E quando descobrimos que não sabemos, isso cai. Então, assegurou-lhe, deixa eu ver aqui, disse Jesus, isso. Assegurou-lhe que asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Quanto tempo Jesus está falando e a gente mesmo, nós mesmos, não aceitamos, às vezes, porque é muito cômodo viver onde estamos vivendo. É muito fácil. Por que a gente vai sair da nossa zona de conforto para nos arriscarmos em outra coisa? Então, eu tô entrando na pele, tentando entrar, que eu não vou conseguir, de Nicodemos falando com Jesus. Como eu me comportaria se eu fosse o Nicodemos aí? Com as minhas crenças, com a minha personalidade, como eu me comportaria tendo essa conversa frente a frente com Jesus? Esse é o importante do nosso estudo. Nós nos colocarmos no lugar do outro. Eu lhes falei das coisas terrenas, e vocês não creem, não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Aí já está, né? Ele fala das coisas da vida corriqueira. Jesus, quando ensinava, quando fazia parábola, ele falava do semeador, ele falava do samaritano, né? Ele dava esses ensinamentos.
simples. A simplicidade de Jesus, nós que complicamos com palavras bonitas. Jesus nunca usou esses, apesar que não tinha naquela época tanto vocabulário, nós estudamos sobre isso. Eu fiz um estudo, né? É até difícil, às vezes, da tradução das Bíblias por causa disso, né? Uma palavra significava muitas coisas. Mas, mesmo assim, Jesus usou de uma simplicidade tão grande, e às vezes nós complicamos com palavras, né? Com filosofias. Na minha opinião, isso é minha, às vezes filosofias inúteis, que não levam a nada. Porque Jesus disse, vai e ame. Perdão. Qual a complicação que tem nisso? Né? Perdoe e ame. Fácil, né? Vamos chegar lá. Então, seguimos aqui. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Isso é muito importante. Nós sabemos que quem está em cima pode vir para baixo, mas quem está embaixo é difícil chegar em cima pela sintonia. Sim. Você está seguindo o roteiro? Acabei de chegar aqui. Será que eu passei uma a mais? Eu falei aqui e agora entrou embaixo. Ninguém. Mas tá bom, isso mesmo. Isso é sinal que ela está prestando atenção, tá vendo? Está prestando atenção. Então, subiu ao céu. Então, essa questão de sintonia, nós sabemos, lendo, quem tem contato com a doutrina espírita, sabe que quem está num umbral, digamos assim, ou numa situação de rancor, de ódio, ele não tem sintonia para entrar em alguns lugares do plano espiritual. Não vamos nem falar do alto, não vamos falar assim do céu, famoso, conhecido, céu, só que não tem essa sintonia de chegar. Então, aqui está dito isso em claras palavras, que é uma questão de sintonia, de você atingir. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vocês sabem do que ele está falando aqui? Eu pergunto para vocês. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Isso está na Bíblia, ok? É uma passagem bíblica. Moisés, quando saiu do Egito, ele levou o povo. Só que tinha muitas cobras, muitas serpentes no deserto. E o povo era picado pelas cobras. Então, eles reclamaram com Moisés. Bom, nós saímos de lá da escravidão para morrer aqui picado de cobra. E aí Moisés, conversando com Deus, fez uma oração. E Deus disse, você vai fazer um cajado com uma serpente. E quando o povo for picado da cobra, eles vão orar para essa serpente. Você levanta o cajado e eles vão ser curados. E assim era. Isso está na Bíblia. Então, aqui ele diz, como Moisés levantou a serpente, eu quero que vocês me levantem. Eu quero que vocês me levantem, quero que me vejam para ser curado. Que é a cura espiritual. Ok? Tudo certo aqui? Então, vamos lá. Para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Que você crê, que aqui Jesus fala, Jesus nunca curou ninguém. Ele fala mesmo, ele nunca curou. O que ele fala, vocês sabem. A sua fé te curou. Então, a pessoa acredita na cura. E nós vimos aqui no centro muitas vezes curas que aconteceram. Não é propaganda enganosa e é coisas que acontecem. E não aqui, em igrejas, em geral. Se a pessoa tem fé, não importa onde que ela está, na casa espírita, na igreja católica, na igreja batista, e etc. Não importa, a fé que vai curar. Isto aqui, o centro espírita, as religiões, é uma ferramenta usada para isso. É uma ferramenta de aprendizado. Ok? Então, é a fé interior que cura. Não é o que está à volta, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso que Jesus nos ensinou. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo
o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Acabamos de falar sobre isso. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Essa é a conversa com Nicodemos. Ele está explicando o porquê dele estar ali. Porque Nicodemos já admitia que ele veio de Deus, mas ele queria entender o que você veio trazer, o que você quer de nós, qual é a mudança que nós temos que fazer. Não necessariamente que Nicodemos fez, ou que eu vou fazer. Porque eu sei o que Jesus quer de mim, mas eu não faço o que ele quer. Essa é a verdade. Nós olhamos para Jesus, nós aprendemos, nós lemos com André Luiz, aprendemos, nós lemos com Emmanuel, aprendemos, nós lemos diversas obras, a Bíblia, sabemos do que Jesus quer de nós, que é claro, todos aqui sabem, porque eu acho que não tem nem homem velho, mas também não tem criança. Não, tem uma ali, mas está grandinho também já. Então, nós temos que entender isso. Na realidade, nós não queremos ainda. Aí eu vou mudar essa palavra. Nós não damos conta. É difícil a mudança. Né? É difícil a gente mudar essa sintonia que nós temos. Eu falo de mim, não sei de vocês, aqui só tem espírito de luz, então eu estou aqui só tentando aqui falar um pouquinho, né? Mas essa mudança nossa é muito difícil. Quem nele não crê é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, porque não crê, né? Porque não acredita, então já está condenado. Que é condenado? Está na prisão? Né? Não é isso, não é uma condenação que ele quis dizer, né? Condenado. Está sem rumo, vai dizer um barco à deriva. Porque não tem a fé, não acredita. Porque ele veio aqui, ele não cobrou nada, ele só veio falar, olha, vocês estão no caminho errado. E o caminho é esse. Vocês que sabem, o livre-arbítrio, vocês vão decidir o que vocês querem. Ele veio nos ensinar isso. Então, essa conversa com Nicodemos, eu convido a todos. Vocês podem ir no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. A Lucy fala o capítulo de cor, porque eu não sei, porque eu não cheguei nesse ponto ainda. Ou vocês podem ir na Bíblia, que está em João 3. Oswaldinho? É bem compreensível, né? Por exemplo, quando quem nele não crê, né, está condenado. É como assim, a gente vê uma pessoa sem fé, a gente vê muitas, né? Pessoa que não acredita em Deus. Não, pessoa, você acredita. Pessoas que não acreditam em Deus, você vê pessoa totalmente perdida. Então, essa é a condenação dele. Ele não tem caminho, ele não sabe onde ir, ele não acredita em nada, ele não tem... Tem um colega meu no trabalho, eu tenho dó. Ele vive o momento dele, mas ele vai aprender. Um dia vai chegar, Oswaldo, um dia vai chegar o tempo dele. Sim. Sim, agora nós, por exemplo, sabemos e não fazemos, eu acho que é pior ainda. É pior daquele que não sabe e vive a matéria, e vive o dia a dia, e nós que sabemos, nós temos conhecimento profundo sobre Jesus e não fazemos. Isso mesmo, Oswaldo, nós vamos chegar lá também. Mas eu lendo isso, me dói um pouco, porque é mais condenável. Aquele que muito foi dado, muito será pedido. Então, nós temos o conhecimento. Então, eles não temos, como eu falei na semana passada, muitos ateus fazem muito mais caridade do que nós, cristãos. Eles fazem por amor. Eles não precisam de Cristo, eles não precisam de nada. Eles fazem porque está dentro deles. Esse que é o ponto que nós temos que chegar, que é o mais difícil. É o mais difícil. Aí nem precisa identificar uma religião, não é só. Com certeza. É qualquer um. E aqui ele segue falando, esse é o julgamento, desculpem, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras, nossas obras, eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras
sejam manifestadas. E um medo, né, que a gente tem, que alguém nos conheça de verdade por dentro. Né? Porque é fácil hoje chegar aqui cheio de luz, mas por dentro está cheio de treva. Entendeu? Então, é isso que ele quis dizer aqui. Porque se nós nos mostrarmos quem somos, se eu me mostrar quem eu sou aqui, vocês tudo corria agora. Não ia sobrar um, nem desencarnado, eu acho que sobrava. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, que é essa conexão. Ninguém vê a luz sem Deus. Não tem como, porque Deus é luz. Deus é o sol da vida. E Jesus veio nos ensinar isso também. Então, seguimos adiante. Agora nós vamos falar da mulher adúltera. Né? A mulher adúltera, para mim, é a parábola, não é parábola, desculpa, é a passagem, né, da arrogância e do julgamento. Que nós, quando sabemos de alguma coisa de outra pessoa, a primeira coisa que nós fazemos é julgar. Nós pensamos, por que será que ela fez isso? Né? Ela devia ter feito diferente. Ah, meu Deus, que coisa feia que é. Isso é muito feio. E nós já julgamos. Então, nós vamos aqui estudar. Para mim, né, para o meu entendimento, está também em João 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele estava orando. Jesus ia sempre ao monte, ao deserto, para orar, para ter essa conexão com Deus. Ele entrava no seu quarto. Esse era o quarto de Jesus, fechado, ele com Deus. E pela manhã cedo ele voltou. Voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. Então Jesus nessa época já arrecadava multidões, né? Ele já trazia muita gente para cima dele. Então ele já estava ali, então já estava cercado de pessoas querendo escutar, né? Sedento de escutar as palavras de Jesus. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Os escribas e fariseus, como eu falei, eram discípulos do da lei mosaica, que era Nicodemos e os doutores da lei. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Acho que todos aqui conhecem, né? Essa passagem, todos conhecem. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá? Isso diziam deles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Agora eu imagino o que Jesus estava escrevendo, hein? Ai, ai, ai. Eu não quero ler, não, o que ele está escrevendo. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Aí nós vemos, né, porque nós julgamos, né, mas se nós lemos isso aqui, será que nós temos o direito de julgar? Sabemos, porque eu acho que é só a Lucy que conhece a Lucy. Eu conheço a Lucy ali, gente boa, tá sempre sorrindo, ajuda todo mundo, né? Mas a Lucy que conhece ela. Simone também. Simone conhece ela. Só nós conhecemos a nós mesmos. Será que nós temos o direito de julgar outro? Pelas atitudes que eles fazem, o que eles estão fazendo. A gente vai lá pegar lá Vamos trazer uma situação de guerra. Que eu pelo menos não entendo, mas eu tento não julgar, né? Um homem manda atacar outra nação, a outra nação manda atacar outra, e um prende o outro, e um quer impor as suas leis ao outro, e fica esse clima, e muita gente desencarna. Daí nós lemos a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala que está tudo certo. Que não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus.
Será que Jesus, se descesse aqui e escolhesse os 12 discípulos, não escolheria esse homem? Vocês acham que ele poderia escolher esse homem? O terrorista, por exemplo? Você acha que Jesus podia chegar, vem aqui, Senhor, você me segue, deixa tudo e me segue. Você é um terrorista, mas me segue. Ele fez isso. Ele fez isso com Simão o Zelote. Os zelotes eram terroristas na época de Cristo. E ele trouxe Simão o Zelote para ser discípulo dele. Olha a lição para que nós aprendamos que todos, sem exceção, todos nós podemos estar com Cristo, que Ele vai nos aceitar, de braços abertos, sem exceção. Por mais que nós cometemos erros, ou eu estou falando em espanhol, desculpa, por mais que cometamos erros no passado, ou agora no presente, Ele vai nos aceitar. Paulo de Tarso, exemplos que temos, Ele vai nos receber de braços abertos. E aí, vai ser nós conosco mesmo. Nós vamos ter que nos arrumar, nós vamos ter que nos consertar conosco mesmo. É nós com nós. Eu não vou poder contar com a ajuda do meu filho, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai, eu comigo mesmo. Essa é a hora. Por mais que doa o que está dentro de nós, nós vamos ter que um dia deparar de frente com isso. Aqui foi a mulher adúltera que todo mundo a julgou. Então, nós vamos aqui. Quando ouviram isso, saíram um a começar. Mas podia ter um cara de 18 anos lá, que seria um homem velho espiritualmente, com todas as mazelas, fala assim, puxa vida, eu fiz muito pior que isso, e só tenho 18. Né? Porque no final ele fala que não ficou nenhum. Começaram pelos mais velhos. Os primeiros a sair foram os mais velhos. Mas nós vamos aqui chegar. E, endireitando-se Jesus, não vendo ninguém, quer dizer, não foi só os velhos que saíram. Né? Não é verdade? Foram jovenzinhos também. Né? Então, todos saíram. Porque, na realidade, nós julgamos, porque nós esquecemos de nós mesmos, porque é fácil consertar a vida do outro, é fácil julgar o outro, e nós, porque a gente pode fazer, né? O erro que a gente faz é pequenininho, assim, né? Não ofende ninguém. É a vida. Essa é a nossa desculpa, né? Quando nós fazemos, quando nós julgamos, quando nós cometemos um erro, como nós maltratamos, ou somos arrogantes, ou somos esse homem velho, a gente fazer o quê, né? A gente pode. Sempre queremos que os outros entendam a nossa razão de pecar. Sempre. Não, porque a gente, né, nós podemos. O que aconteceu na minha vida? Eu fiz por causa disso. Eu ia chegar nesse ponto. Muito obrigado. Nesse ponto é um dos mais importantes desse estudo aqui que a gente faz. Ele lhe disse, ninguém... Só estou passando porque o tempo já está correndo muito, tá? Ele diz, ninguém... Senhor, porque ela pergunta, quem te condenou? Ninguém, né? E disse ele, nem eu também te condeno. Jesus não condenou. Isso que eu acho engraçado. Jesus não julgou. A luz do mundo não julgou, né? Vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Quer dizer, segue, muda, deixa esse homem velho para trás. O que você fez está feito. Acabou. Você não pode voltar lá e consertar. Você pode consertar agora. Ah, mas eu não conheço a pessoa. Não, mas não precisa. Faz para outro. Faz o bem. Siga no bem para outro. Então, nós vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Simão Pedro, mas é bem pouquinho mesmo. Porque ele tem uma frase que é demais. Essa frase.
Mas antes de falar essa frase, eu queria falar sobre o ponto, só vou adiantar porque não vai dar tempo, sobre que nossa... Qual é o seu nome? Odália. Odália, obrigado, Odália. Esse ponto é muito importante, né? De nós sempre colocar a culpa no outro. E é o que acontece realmente. Eu falo assim, eu falo por mim e você com certeza pensa igual, porque você comentou, né? A gente fala assim, poxa vida, né? Aquela pessoa fez aquilo, mas nós fazemos coisa pior. E aí a gente fala assim, ah, mas eu não tenho como ser feliz. Você pergunta, por que você não é feliz, né? Porque a pessoa feliz, eu já aprendi isso, gente. Eu quero que todo mundo seja feliz. Porque gente feliz não enche o saco. Desculpa do falar. Gente feliz não dá trabalho. Né? Gente feliz não enche a paciência de ninguém. Porque tá feliz. Por que vai se preocupar com o outro? Porque tá feliz. Né? Então eu quero que todo mundo seja feliz. Né? Mas a gente pergunta, por que você não é feliz? Eu vou perguntar, Simone, por que você não é completamente feliz? Por causa do vizinho, do patrão, do amigo, do marido. Oswaldo, por que você não é completamente feliz? Né? E eu sigo perguntando aqui, André, por que você ainda não é completamente feliz? Essa é boa também. Né? E uma vez, né, a gente estudando, e isso eu vi num livro, né? A pessoa fala assim, oh, eu não sou feliz porque meu marido bebe. Eu não sou feliz porque meu pai usa drogas. Eu não sou feliz porque meu filho não quer ir na escola. Eu não sou feliz. Aí eu falei assim, né? No livro eu concordo, fala que arrogância, né? Que a gente quer que o outro conserte a mazela para a gente ser feliz. Eu quero que o meu pai deixe de beber para mim ser feliz. Eu não estou preocupado com ele, que ele está acabando com a saúde, que ele está viciado, que ele está se matando aos poucos. Não, eu estou preocupado que eu não sou feliz porque ele está fazendo isso. Não é uma arrogância tremenda isso, gente? Não estou falando para a gente deixar de amar a pessoa, não é isso. Nós vamos cuidar, nós não queremos que ele faça isso, mas é por ele, por amor a ele. Não porque a gente não é feliz por isso. Isso até é piada, né? Nós queremos consertar o outro para nós sermos felizes. Você vai ser infeliz pelo resto da vida, desculpa. Curar primeiro para poder ajudar o outro. Com certeza. A sua felicidade não depende do vizinho, do filho, né? Nós ficamos tristes quando um desencarne, quando uma pessoa está doente ou que não dá certo uma coisa para a pessoa e nós queremos que ela... Isso é um direito nosso, né? Mas, geralmente, sai muito caro isso, viu? Esse é um outro estudo. E qual aquele que vos fará mal se for zelosos do bem? Olha isso, gente. E o primeiro mal a gente comete é com a língua, ou com pensamentos, dardinhos mentais, pensando e julgando o outro. Tudo começa daí, e a gente julga o outro. Na minha opinião, não generalizem, ok? Hoje eu que estou fazendo a palestra, então eu posso ter o direito de falar, né? O que eu penso, né? O que eu estou pensando. É os dardos mentais que eu atiro na Simone, ou na Lucia, ou no Oswaldo, na Sueli, o mal que eu falo. Então, se eu for zeloso do bem, de querer o bem, Emmanuel disse, você, quando a justiça divina vem ter contigo, cobrar uma dívida, isso é Emmanuel, que vem cobrar uma dívida, e te encontras trabalhando no bem, ela volta nos mesmos passos, sem data marcada de volta, porque você está no bem, você não tem que você vai sofrer o que você sofre no dia a dia, você sofre pelos seus espíritos. Nós sofremos, eu sempre brinco assim, nós sofremos porque nós somos sofríveis. Né? Nós sofremos, às vezes, por coisas banais. Nós sofremos porque nós nos magoamos. E o que é mágoa? Vamos separar. Água. Essa água podre, essa água que fica aqui, da falta do perdão dentro da gente. Fica aí parado. 20 anos que o Oswaldo me falou um negócio que eu não gostei. 20 anos e eu ainda quero dar o troco nele. Gente, é o perdão. É o amor, esse amor que nós temos que aprender, que eu ainda estou longe, mas os estudos estão me ajudando muito, ler a Bíblia, ler Evangelho segundo o Espiritismo, estudar
Ave Cristo, né, Simone? Vamos fazer propaganda, Simone? Toda quinta-feira, 8 da noite, a gente estuda online o Ave Cristo. Tem muitas ferramentas, né? E qual o remédio para curar esse homem velho nosso? Eu não trouxe o meu, mas eu tenho em casa. É sério, é sério, gente. Eu tenho, mas eu não trouxe porque vocês não iam poder ver. Então, eu tirei uma foto e coloquei aqui para vocês verem, né? Qual que é o remédio para curar esse homem velho? Ninguém vai se habilitar? Eu falei, conscientizar Conscientizar? do seu homem velho, dos seus defeitos. Primeiro você tem que tomar consciência que você Sempre de você. Sempre é dentro. Mas às vezes a gente quer cuidar do Geraldo primeiro, e eu a da Geilza. Ó, eu vi uma palestra lá que era para você, essa palestra. Não era, não. É para mim mesmo. Né? A gente sempre fala que, ó, você devia estar lá para ver essa palestra. É direitinha para você. Muito engano. Então, para mim, foi receitado, né? 2 vezes ao dia, perdão. Para começar, depois eu vou aumentar a dose. 2 vezes por dia, amor. Essa é a receita. Esse é o remédio. Ama. Você olha o outro cometer um erro, ama. Ama aquele erro. Jesus não condena o pecador. Ele condena o pecado. É o pecado que ele condena, não é o pecador. Não é verdade? O pecador, ele ama. Ele sabe que ele fez porque não sabe fazer melhor. Ele sabe que o Wilson cometeu um erro porque ainda não aprendeu dar aquele passinho extra de não fazer aquela pequena maldade de abrir a boca e comentar da vida do outro. Né? Tanta coisa que nós temos de comentar, porque ninguém vem dar exemplo da sua própria vida. Né? Fala, eu fiz isso um dia. Não, fala assim, ó, eu conheço uma pessoa que fez. Ninguém se dá né? Aquela coisa, fala, eu fiz, e eu me arrependo, e isso me dói muito na minha alma. Vocês olhando essa foto, o que vocês veem? Muito bem, obrigado. Por fora, né? Vocês, assim, quando vocês... Qual o sentimento que vocês têm quando recebem uma rosa? E vocês acham que a rosa é simples? Você acha que a rosa é simples? Muita gente acha que é simples. muito complicado. É sofisticada? Muito sofisticada. Espinha. Será? E se você tirar os espinhos? É linda. Né? Eu acho a rosa simples e, ao mesmo tempo, sofisticada. É simples, sabe por quê? Porque, às vezes, nós passamos na rua, vemos uma flor e nem olhamos para ela. Porque ela está lá já. Então, é uma coisa simples, é uma coisa ordinária. Mas, se nós pararmos e olharmos para ela direitinho, nós vamos ver a sofisticação que Deus teve para criar uma rosa. Olha só, é sofisticado. E é simples. Porque é uma coisa corriqueira da vida. Então, a sofisticação é uma coisa simples. E a simplicidade é uma coisa... Esse é o Evangelho de Jesus. É uma coisa sofisticada e simples. Se você pisar, e se você pisar? Eu não vou pisar jamais uma rosa, mas se você pisar... na flor, ela te dá um perfume. Ela te dá. E se você amassar ela também. Obrigado, Alice. Tá vendo aí, ó? Mas não vão pisar nela, não. Vamos tratar com carinho, né? O que vocês acham? O Evangelho de Jesus é simples. Ele não veio aqui com filosofias. Ele dava exemplos simples da vida corriqueira. Por que ele fazia isso? Para nós entendermos o significado que tem o Evangelho dele que ele trouxe. É difícil, mas o palavreado é simples. Se nós vemos as 43 parábolas, as passagens, é simplicidade. Ele fala do cabo do camelo atravessando uma agulha, ele fala do semeador que saiu a semear, e as sementes caíram ao piso, né? Ele fala do samaritano que passou um, passou outro,
e ninguém olhou para ele. Depois veio o samaritano, que era odiado pelos judeus, né, que eles eram uma rincha, palmeirense e corintiano ali. Era uma rincha, não, atleticano e cruzeirense, pronto. Era uma rincha danada. E Jesus fala que o samaritano que socorreu o judeu. Por que que ele fala isso? Porque somos todos irmãos. Mas eu vou seguir adiante aqui, trazendo Da Vinci. Esse é o Evangelho de Jesus. A simplicidade é o último grau da sofisticação, da perfeição, de tudo mais. E agora, eu queria a ajuda de vocês. Eu queria a ajuda de vocês agora, aqui comigo. Eu queria que você pegasse uma rosa, escolha uma para você, cuidado com os espinhos, né? E você vai pegar esse buquê, vai dar um abraço em uma pessoa e vai falar a mesma coisa que eu te falei. Por favor, me ajuda aqui também. Não ajuda sem fazer nada. Vai pegar um, claro, sim, agora. Vai pegar uma, vai passar adiante, dá um abraço, fala o que você quiser para a pessoa, conheça. Às vezes a gente não sabe o nome da pessoa, né? Um abraço, um carinho, por favor. E entendam essa simplicidade, essa sofisticação. Né? Olhe para a sua rosa e fala assim, e veja se essa rosa é a mesma que nós temos aqui na tela ou é a mesma que você deu, né? Essa simplicidade. É para quem quiser ler, quem quiser botar na... Isso. Aqui. Sigam adiante. Se sobrar, peguem quantas vocês quiserem. Aí eu trouxe pra gente. Escolha a mais bonita. Aquela que você mais gosta. Se sobrar, a gente põe aqui no bar, isso mesmo. Então, esse último minuto eu quero dedicar isso à importância desse momento, né? De nós nos conhecermos, que às vezes nós estamos aqui todo domingo e não nos conhecemos. E nós entendemos essa simplicidade do Evangelho de Jesus. Eu terminei, mas eu tenho que ficar aqui ainda porque eu tenho que trabalhar. Mas eu quero saber se alguém tem algum comentário, alguma coisa que chamou a atenção. Manda. Ó, nós temos 5 minutos antes do almoço. 2. Você quer vir aqui ou não? Quer fazer daí? Então tá bom. Assim, me chamou atenção quando Jesus fala o que os erros que vocês fizeram, que eles fizeram. Jesus está falando no passado. Por que será que ele fala no passado? É porque ele acredita no mundo de regeneração. Quer dizer, vocês fizeram, quer dizer, eu acredito Passou. Que vocês não vão fazer mais no futuro. Ele usa o passado para o erro. Aqui não é aquela que eu vou poder falar. As coisas que vocês fizeram eram más. Quer dizer, ele acredita... E vai de futuro... Exato. E quando ele fala também que, quando você falou assim, será que ele... Ô, Walter, vem para cá, Walter. Quando ele não vê que a mulher, o que estava dentro da mulher, né? Você falou, será que ele não enxerga? É porque Jesus só valoriza todos, porque ele enxerga dentro
do Espírito, do Espírito. o germe da perfeição. Né? Com certeza. Pega um germe, quer dizer, ele acredita, você pode mudar, né? E até mudar. André, dá um pro Valtinho, por favor. Não, sim, Luci, é verdade isso, porque Jesus, tem umas passagens que Jesus nos conhece pelo nome. Jesus, quando foi ter com Maria de Magdala, ele chamou ela pelo nome, ninguém sabia o nome dela, porque ela era tudo. Ó, sobrou tudo isso para mim? Ok, que beleza, hein? Eu tenho. A minha tá ali, ó. Eu tinha a mais bonita, ó, não é? Tem Photoshop nessa daí. Por isso que ele aceita, porque ele vê o germe do pecado, mas ele vê que pode mudar, né? Por exemplo, Paulo... Silma, vem para cá também. Tinha todas as potencialidades e ele viu nele a transformação. E ele, então, acredita. Por isso acredita em todos. Né? Mas Jesus vê nós, né? A Silma tá aí, é? Tá escondidinha? Tá, não. Não, para ela pegar a flor dela aqui, né? Oswaldinho? Então, você falou, né, da rosa, uma coisa, você falou da simplicidade, né, da flor. E a sofisticação ao mesmo tempo. Da criação. Sim. Uma coisa muito importante que eu vejo, né, no que nós, homens, criamos em cima da rosa. Porque você falou de Deus, né, da criação da felicidade e da beleza. Mas nós, homens, criamos... Co-criadores. O que nós criamos foi o que representa dar essa forma. Que é muito importante, né? Que é o amor, é a amizade, é o coleguismo. Então, nós não criamos, não é nada pela beleza, simplicidade, né? E pela sofisticação, nós aproveitamos dela para fazer um ato bom. Isso acho que representa muito também. Não, mas com certeza. E Jesus fala... E Jesus... A Silma, venha pegar sua rosa, Silma. Eu que vou lhe dar sua rosa. Venha cá, Silma. Venha cá, por favor. Tem que dar abraço de não, né? É isso que eu vou querer, né? Vem aqui. Vem aqui. Você vai pegar uma rosa... E como não tem mais ninguém para dar, que você vai botar ali. Eu vou te dar um abraço. Você vai escolher a rosa que você mais queira aqui para você. É tudo? Pronto. Eu vou botar ali a rosa? Não, essa é sua rosa. Então, A outra coisa foi quando você falou, Nicodemos, né, a dificuldade dele aceitar, né, a questão, né, de nascer de novo, né? E aí a gente traz isso para nós, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu ouvi falar, né, sobre reencarnação, a dificuldade que foi para poder... Quanto tempo levou para mim conseguir ter a noção de que realmente era assim que acontecia, né? Imagina nós que já ouvimos falar em reencarnação, todo lado aí fala reencarnação, mas agora quando tocou a você, né, falar, você tem que nascer de novo, existe a reencarnação, você vai nascer da carne e do espírito. Então, isso foi complicado, viu? Aí até pensar, não pode. Eu pensava assim, como que Deus iria repetir você, né? Mas eu não conseguia ter a noção lógica da coisa, até que aos momentos foi encaixando, né? Aí eu entendi o que era realmente... Sim. Sim, é porque Nicodemos faz a mesma pergunta que você falou. Ele fala, como que eu, velho, posso voltar? E não é nós, velho. Ele está falando espiritualmente. E é difícil, porque são duas coisas que acontecem, né? Você falou assim, não entende e não aceita, né? Você falou, não aceita. Primeiramente, ele não entende o que quer dizer aquilo. Depois, ele não aceita realmente. Mas ele mudou. A mudança dele veio do que ele viu Jesus fazer, da cura de Maria, de Magdala, da cura de Bartimeu e tudo mais, né? Do homem que ele disse, levanta e anda na fonte, quando mexia a aguinha. Vocês conhecem as passagens, né? Então, ele escutou disso tudo e viu Jesus fazendo, e ele falou, esse homem só pode vir de Deus. Então, ele ficou curioso.
né? Mas aqui está claro, né? Ele foi à noite. Ele não podia de dia falar com Jesus, gente. Se ele fosse visto conversando com Jesus, ele perderia tudo que ele construiu a vida toda. E às vezes nós construímos muita coisa na nossa vida inteira, e quando recebemos um chamado, fala assim, eu não vou deixar isso não. Agora que eu estou bem, entende? Agora que eu posso descansar, né? Que eu estou com o carrão do ano, casa, comida, tudo. Se nós recebemos um convite desses de deixar tudo para trás, será que nós fazemos? Essa é uma pergunta boa também. Jesus está aqui no meio. Vamos imaginar Jesus, um homem aí, maltrapilho vestido, né? Porque naquela época não tinha um terninho, não tinha uma camisinha bonita dessa, né? Barbudo, cabelo, assim. E chega para você, deixa tudo e vem comigo. Né, Simone? Deixa seu filho, deixa sua casa, deixa sua mãe. Minha mãe está doente, meu filho, conta no banco, conta para pagar, conta para receber. Será que nós, hoje, deixaríamos? Eu falo que não. Eu não deixaria. Porque eu me conheço. Covardia. Eu me conheço que eu não deixaria tudo. Vou deixar meu filho Lucas? De jeito nenhum. Ele precisa de mim. Será? A gente pensa, às vezes, que precisa. Mas a gente, às vezes, vai além do precisar, né? Porque a educação, nós damos suporte até que cresça. Mas, às vezes, nós esticamos esse suporte até os 40, 50 anos, e, às vezes, nos metemos no casado com o filho, nós vamos lá meter na vida dele, falar o que ele tem que fazer dentro da casa dele. A gente não sossega, gente. É uma coisa de louco. Nós nos metemos aí o Salvador, porque a gente sabe, porque nós somos mais velhos, né? Porque nós somos mais velhos, tem que respeitar. Será? Então, esse é o sentido do estudo. É uma coisa positiva, por mais que nós pensamos que é negativo. Não é negativo, é o positivo, porque é a reforma íntima nossa. Nós aprendemos com Jesus. Alguém mais tem algum comentário para a gente encerrar? Tudo certinho? Pode fazer pergunta também, que a Lucy está aqui, a Simone está aqui. Eu não respondo. Tudo certo, então? Muito bem. Então, nós vamos lá para o almoço. O almoço está de primeira. A Silma está cuidando lá de tudo, né? Então, tá bom. Vamos para a nossa segunda parte. Os recados. Onde está o negócio do recado aqui? Peraí. Agora, o próximo evento é dia 25, a Feira dos Doces. É isso? E na semana que vem nós temos a Mauri Fernandes nas lidas provacionais. Essa também é boa, hein? Nas provações, né? A lida das nossas provações diárias. Tudo certo? 25, 26 e se sobrar no 27. Não perde nada aqui. E se sobrar, vai para outra semana ainda. Bora na geladeira. A Feira do Doce pode ir por um mês, se não estragar. Estão todos convidados, então, e nós temos o almoço. Sempre lembrando, né? Se você também não está com fome e tem o dinheiro, claro. Se não tem o dinheiro também, pode comer lá, que não precisa pagar também não, tá? Porque isso daí é a nossa intenção de ajudar a casa a pagar as dívidas, a pagar a continha de luz, né? E tudo mais aí que nós ajudamos crianças no Brasil, nós temos a nossa caridade que nós fazemos, né? Então, mesmo que a gente não esteja fome, quiser levar para casa, eu sempre levo para casa, que às vezes, a maioria do tempo eu levo para casa. Ou se não quer levar para casa, pensa num amigo e dá de presente para ele. Eu pensei em você, tinha uma coisa gostosa lá, se você quiser. Também é uma forma de carinho, né? Que às vezes a pessoa está precisando daquele almoço e mais ainda está precisando da sua mão dar o almoço. Isso é o mais importante. Então, eu convido, se vocês puderem, claro, podem, ajudem a casa. Vamos para o final, então? Eu vou pedir aqui para o André. André, você pode fazer a nossa oração? Esse menino tá bonito, hein, André? Ainda bem que não saiu parecido com você, hein? Ainda bem. Na brincadeira. Tá bonitão que nem o pai. Vem para cá, então, André. Obrigado a presença de todos, que Jesus possa envolver
E me desculpem se eu falei alguma coisa errada, mas tá falado. Obrigado, André. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar nessa rosa que a gente recebeu, que a gente entregou. Vamos agradecer a Deus por esse momento que a gente teve para compartilhar um pouquinho de amor, de amizade. Lembrar de que a gente está nessa caminhada há muito tempo e que o tempo que a gente tem pela frente vai ser melhor, porque a gente aprende um pouquinho a cada dia. E de novo, lembrando de Deus, vamos pedir a Ele para que nos ajude nesse caminho, não nos carregando, mas nos ajudando a lembrar de que é seguindo os ensinamentos de Jesus, que são simples, concisos, e que tentam nos lembrar de que devemos ter paciência, compreender o próximo e persistir, porque juntos nós chegaremos lá. Que Deus proteja não só nós, mas todos aqueles nossos irmãos que estão em necessidade, em regiões de guerra, de sede, de fome. Pedimos a Ele que nos proteja nessa semana que se inicia. Assim seja. Prática, né? Três minutos.
Essa cor vermelha aqui, né? Mas eu não posso, porque eu sou eu. Obrigado. Tudo bem? Bora. Sueli, você que tem mais jeito para essas coisas? O quê? Você não quer arrumar essas rosas aí não, no vaso? Eu vou destruir elas.